Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Yara e vou falar com vocês a respeito de progressão aritmética. Nesse vídeo vamos falar sobre as duas últimas propriedades referentes a essa progressão, que são a propriedade do termo médio e a propriedade dos termos equidistantes. Precisamos constatar que quando eu tenho uma PA e eu quiser falar sobre o termo médio, uma relação lógica, ela só vai existir para quando o número de termos for ímpar, para que você tenha de fato um termo central, que a gente chama de termo médio. E ele vai ser calculado pela soma do primeiro com o último termo divididos por 2, certo? Então, se você observar aqui no meu exemplo, eu trouxe uma progressão aritmética para vocês. Então, meu primeiro termo seria o 2 e o último termo seria o 10. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. De fato, 5 termos se aplica, né, a propriedade do termo médio. Professora, e se eu tiver uma situação com 6, 8, né, qualquer quantidade par? Essa pergunta nem será feita, porque ela não cabe. Tá? Então, apenas com essa quantidade ímpar de termos. Vamos aplicar a nossa relação? Diz o seguinte: termo médio é o primeiro mais o último divididos por 2. Então, 2 com 10, 12. 12 sobre 2, eu tenho 6. Se você observar, você vai ver que, de fato, o 6 é o termo médio, né? É esse termo central aí da nossa progressão, tá? A última propriedade é a propriedade dos termos equidistantes. Então, vamos fazer algumas constatações. Se você tiver uma PA e você somar o primeiro com o último termo, vamos fazer isso aqui, fazer uma marcação aproximada aqui. Vamos fazer aqui a junção deles. Vou somar aqui o primeiro com o último. Vamos lá. 3 adicionado ao 18. Teremos um resultado de 21. Se a gente pegar o segundo e fizer a mesma coisa com o penúltimo, vamos lá. 6 mais 15. Também dá 21. E essa é uma propriedade extraordinária presente na PA. Então, se você tiver quantidade qualquer de termos, não importa se é par ou ímpar, a única questão é que a ímpar vai ter um termo central que ele vai ficar solitário ali. E ele vai ser, como você já sabe, a soma do primeiro com o último divididos por 2, tá? Vamos fazer aqui o último que nós temos, né? Coloquei uma quantidade par de termos para vocês, vamos lá. Se você trabalhar com 9 e 12, você também terá 21. Então, quando eu digo que os termos são equidistantes, quer dizer que eles têm a mesma soma. As propriedades são relações muito importantes, elas são regras constatadas da progressão aritmética. Siga sempre as minhas orientações, faça seus registros, suas anotações e com certeza você vai acertar sempre.